Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Hoje o assunto que nós vamos aqui comentar no programa é sobre mulheres que enfrentam dificuldades com o ovário policístico. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre isso, né? São milhares de mulheres que têm enfrentado esse tipo de problema, né, de saúde. E bem rapidamente, bem resumidamente, o ovário policístico são vários cistos que acabam, né, tomando ali, né, o ovário das mulheres. E às vezes até impedindo, né, com que as mulheres elas possam engravidar, né? Mais do que você imagina, existem mulheres sofrendo com isso, né, não só no Brasil, mas no mundo. Tem muita gente sofrendo com esse tipo de problema. Então, hoje, o programa vai falar sobre esse assunto. Agora, é importantíssimo, né, você também entender que existe um Deus que pode curar, um Deus que pode sarar, um Deus que pode fazer milagres. E é o que nós vamos falar aqui também. Eu queria que você prestasse muita atenção na história da Rosana. Preste atenção. Rosana e Marcos se batizam e se casam em outra denominação. Tempos depois, ela se torna mãe. Em 99, nasceu meu primeiro filho, que foi minha primeira gravidez, e foi uma gravidez tranquila, tudo correu muito bem. E vim para a Igreja da Graça no ano de 2007. Eu me tornei dizimista e ofertante também pela pregação da palavra, que é um chamado também, você ser dizimista, ofertante e oferecer aquilo que o Senhor nos dá na casa dele. Aí a gente quis ter um outro filho. Nessas tentativas, ela não conseguia. Aí resolvemos fazer os exames, né? Na época foi constatado que eu tinha o ovário policístico. Assim, ele não impede, mas ele atrapalha muito a fecundação. Aí eu fiz um tratamento para limpeza dos ovários e através de um novo exame foi constatado que não havia mais ovário policístico. Aí a gente continuou nas tentativas e nada de acontecer a gravidez. Aí foi quando ele pediu um exame de raio-x das trompas. Na época que ele pediu, foi em 2008, e nesse exame foi constatado que eu estava com as minhas trompas obstruídas. Eu desabafei com Deus, tinha momentos que eu não tinha nem palavras. Eu fui encaminhada para fazer uma cirurgia chamada videolaparoscopia. Olha aí, a Rosana enfrentou esse problema. Como foi falado, né? O ovário policístico ele pode atrapalhar, né, a mulher a engravidar. Existem muitas mulheres, né, que estão tentando engravidar e estão enfrentando essa dificuldade. Existem alguns tratamentos, aquela coisa, a medicina está aí, né, para ajudar. Mas quantas mulheres, né, estão enfrentando esse tipo de problema? Né, quantos casais estão tentando se tornar pais e não estão conseguindo, e às vezes não sabe, né? Até porque não foi buscar ainda ajuda médica, tem tentado de alguma maneira. Mas olha, eu queria que você prestasse atenção aqui nessa reportagem que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Presta atenção aqui no telão. Estima-se que haja mais de 2 milhões de mulheres com ovário policístico no Brasil. O principal tipo de tratamento é o medicamentoso. Em casos graves e avançados, a paciente pode ser submetida à cirurgia. Enjoos e fortes dores abdominais. Uma das causas mais comuns da anovulação. Os ovários policísticos estão associados, em alguns casos, à infertilidade. Olha aí, presta bastante atenção, né? E você vê, você prestou atenção na reportagem, e na reportagem você vê que causa dor, né? Não é só aquela dor emocional, né? É uma dor também, uma dor física. Você vê mais de 2 milhões de mulheres estão enfrentando esse problema, né? Poxa, quantas mulheres, né, têm o sonho de se tornarem mães? Quantas mulheres não estão, né, enfrentando essa dificuldade? A Rosana, né, eles tentaram ali o segundo filho, começaram a ter dificuldade e ela buscou ajuda médica. Com essa ajuda médica, ela conseguiu entender
até porque ela já tinha um filho, ela conseguiu entender o que ela estava enfrentando. Eu queria aqui ouvir a palavra médica, a palavra do doutor Gabriel, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Preste atenção. Eu sou o doutor Gabriel Arregui e vamos então conversar sobre a síndrome dos ovários policísticos. E quero começar justamente diferenciando o ovário policístico da síndrome dos ovários policísticos. O ovário policístico é um diagnóstico do órgão ovário que vai apresentar esses diversos pequenos cistos na sua composição. A gente consegue ver pela ultrassonografia, por exemplo, mas é um diagnóstico somente do órgão, enquanto a síndrome dos ovários policísticos pode se apresentar com o ovário policístico, com o órgão acometido, mas é uma síndrome, então é um conjunto de sinais e sintomas que, além do ovário policístico, pode apresentar também anovulação, ou seja, a mulher não ovula, com isso não menstrua, tem ciclos menstruais muito longos, e também o hiperandrogenismo. Os hormônios sexuais, as testosteronas da mulher estão aumentados. Então a gente vê isso tanto no laboratório quanto na clínica da mulher, com aumento de peso, perda de cabelo, aumento de espinhas e vários outros sintomas que podem vir acompanhados dessa manifestação. O principal tratamento que a gente deve fazer é visando justamente essa parte metabólica. Então, o carro-chefe do tratamento, primeira coisa que a gente deve fazer, dieta e exercício físico. E a ajuda de suplementação e medicamentos específicos que podem ajudar também nessa estratégia. A gente pode sim ter uma abordagem cirúrgica no ovário policístico, fazendo uma cauterização desses cistos, pequenos cistos que aparecem no ovário, só que o foco principal mesmo deve ser a estratégia anti-inflamatória com tratamento clínico. Não vai levar a óbito, não. Vai influenciar bastante no metabolismo da mulher, na parte de resistência insulínica, pode levar à obesidade, pode trazer outros problemas, e esses problemas podem trazer complicações maiores, mas diretamente a doença não vai levar a óbito, não. O doutor falou, né, a respeito da doença e, como ele falou, né, vai mexer com o metabolismo e tal. E eu assisti um caso, há algum tempo atrás, de uma mulher que, de fato, ela começou a ganhar peso, né, mexeu com o sistema hormonal dela e, enfim, os pelos, né, começaram a aparecer, pelos como de homens. Ela tinha que até mesmo, né, se barbear, ou seja, e quando ela foi, né, buscar essa ajuda, ela descobriu que ela tinha vários cistos no seu ovário, tinha até algo a mais, né, que a medicina, que foi falado lá, eu não me lembro ao certo, mas você vê, isso mexe com a autoestima também da mulher. Pode mexer, né, com a autoestima da mulher. Quantas mulheres também estão enfrentando esse tipo de situação? Como se não bastasse, né, a mulher ali não ter condições, não está conseguindo engravidar, ainda mexe com toda, sabe, mexe com tudo, aí a mulher fica, né, isso pode desencadear até outras coisas. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Eu queria aqui rapidamente trazer um texto bíblico, rapidinho, e esse texto, ele é muito conhecido. Presta atenção aqui. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então você vê que nós temos, né, aqui uma afirmação daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você, mulher que está me assistindo, está assistindo o programa Palavra Urgente nesse momento, e está enfrentando esse tipo de situação. Olha, não é o fim, tá? Eu quero dizer para você que não é o fim. Pelo contrário, existe esperança,
você pode, né, pelo poder da palavra, você pode se ver livre desse mal. Talvez você que tem enfrentado dificuldades, talvez foi apresentado a você, ao seu marido, né, um tratamento caríssimo para que você pudesse engravidar. Deixa eu te falar algo, né? Você já tem algo que vem da parte do Senhor, um milagre à tua disposição e é totalmente gratuito. É totalmente de graça. A sua cura, a condição que você, condições que você necessita para você poder engravidar, é totalmente de graça. Por quê? Porque ele já tomou sobre ele na cruz do Calvário. Jesus já levou sobre ele na cruz do Calvário a tua enfermidade. Essa enfermidade, ela não é mais, ela não pertence a você. Mas, pastor, eu estou vivendo. E é exatamente isso. Agora você tem que começar a usar a fé, né? A fé, ela luta contra as evidências. E aí para você começar a ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Talvez nesse momento você não consiga enxergar dessa forma, mas a partir do momento que você passa a acreditar, você começa a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, preste bastante atenção no que nós acabamos de ler. Isso aqui é muito poderoso, é muito forte, tá? E eu quero aqui ver a segunda parte, né, da novela da vida real e falar um pouquinho mais do que aconteceu com a Rosana. Preste atenção. Aí, na época, eu comecei a ficar mais animada, porque eu vi, sim, uma chance. Só que daí, quando veio o diagnóstico médico, mais uma vez, veio a decepção. O médico botou assim: o que você não está entendendo, Rosana? Aqui está falando, ó, fez a cirurgia, foi tirado algumas aderências, sim, só que as suas trompas continuam obstruídas. Aí eu fui diagnosticada com infertilidade feminina, que eu não poderia mais engravidar. E já querendo encaminhar ela para a fertilização. Chorando ali, não aceitando aquilo. E eu falei: Senhor, agora eu sei que é o Senhor que vai à frente. Foi o momento que Deus falou: não, agora é minha vez. E eu confiei na palavra de Deus. Até que num culto, o pastor ele fez um propósito de quem quisesse estar engravidando, que fosse até uma loja fazer um ato de fé e ir lá comprar uma roupa. A roupinha que eu comprei no propósito que o pastor propôs para a igreja aquele dia foi uma camisetinha e um shortinho. Meu Deus, que coisa linda, né? Ela começou a usar o quê? A fé. E olha, presta bastante atenção. Você viu aqui comigo Isaías. Você viu o texto de Isaías. Essa mulher, ela tomou posse, né? Ela começou a chamar o quê? A existência. Agora, nesse mês que passou, né? Foi o mês das mães, né? Nós estamos aí, né, na reta final. E ali eu me lembrava, né, de quantos milagres Deus fez em nossa igreja ao longo dos anos. Já estou nessa igreja já há algum tempo e eu vi mulheres engravidando sem poder. E uma delas, né, tinha o ovário policístico. Uma delas era, humanamente, ela tinha o problema com o ovário policístico e o marido não tinha as taxas de hormônios suficientes, né, para que ele pudesse né, ser pai. E olha como Deus fez um milagre. Hoje nós temos uma criança linda, eu chamo ele, o Luiz Henrique, eu chamo ele de Big Baby, porque ele é um garotão, ele tem 3 aninhos, mas ele parece que tem 6, é grandão. E olha como Deus fez. Presta bastante atenção. A Rosana, ela usou a fé, o pastor da igreja dela fez um propósito, ela pegou lá as roupinhas, ela falou: não, eu creio. Olha que coisa linda. Presta bastante atenção agora, para a gente ver o desenrolar dessa história, mas eu queria com você primeiro ver os fatos curiosos. Presta atenção aqui no telão. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre a história de Holly Vellon, de 21 anos. Ela mora na Inglaterra e ela começou a perceber, depois das festas de fim de ano, que a barriga dela estava aumentando. Ela até pensou que havia exagerado nas comidas de Natal e Ano Novo. Contudo, as dores também chegaram. Rapidamente, ela logo pensou que estava grávida. Realizou alguns testes, mas todos negativos.
Até que, ao chegar no hospital, os médicos fizeram vários exames e descobriram que ela estava com um cisto no ovário. E o cisto era do tamanho de uma bola de futebol. Durante os exames, detectaram que ele já media 18 centímetros e não parava de crescer a cada dia. A barriga ia aumentando a cada instante. Ela percebeu e pesquisou que um cisto com mais de 10 centímetros se tornara algo raro. Contudo, ela não desistiu. Conseguiu um outro lugar e os especialistas detectaram que o cisto já estava com 27 centímetros. Hoje, ela comemora porque os médicos conseguiram localizar o cisto e retirá-lo, além da trompa direita e também do ovário. Mesmo assim, com toda essa experiência, ela agradece a Deus por estar viva e ainda poderá engravidar. Milagres acontecem. Curioso, não? Com certeza, Anderson, curioso mesmo, né? Milagres com certeza acontecem. Mas curioso também, Anderson, eu estou em saber o desenrolar da história, né? Junto com todo mundo que está me assistindo, o que foi, né? E como foi que aconteceu. O que foi a gente já sabe ali, mas como foi que aconteceu com a Rosana. Presta atenção aqui. Eu fiz esse propósito em 2014. Final de 2015, eu comecei a sentir mal-estar, algumas coisas, desejo de comer doce. Foi quando eu fiz o exame de gravidez. Aí foi quando foi constatada a gravidez da Esther. Chorei muito de alegria, muito mesmo. Me faltou palavras para agradecer a Deus o que eu senti no momento ali. A minha filha está aqui com 3 anos, graças a Deus, contrariando todos e quaisquer laudos emitidos pela medicina. Quando a gente está brincando com ela, olhar, eu vejo Deus. Eu vejo Deus na vida da Esther. Eu amo Jesus lindo. Tchau! Tchau, Estherzinha. Deus abençoe. E olha aí como Deus fez na vida, né, da Rosana. Né? Você, mulher que está enfrentando a mesma coisa, olha o que Deus faz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer aqui uma oração, mas antes da oração eu quero convidar você a estar comigo em uma das nossas reuniões. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido. Nós temos cultos, pessoal, segunda, quarta e sexta, nos mesmos horários, 8, 15, 19 horas. E no domingo, às 8 e às 17 horas. Você quer se tornar mamãe, está enfrentando o mesmo problema, você pode ir na nossa igreja, eu vou ter um prazer em lhe receber e fazer uma oração por você. Agora eu quero fazer essa oração do copo com água. Pegue o seu copo com água, junto comigo, vamos iniciar essa oração e com certeza Deus vai operar. Querido e poderoso Deus, eu uno a minha fé com essas pessoas que estão nos assistindo, na grande maioria, talvez mulheres que estão enfrentando o mesmo problema. Quero pedir ao Senhor que o Senhor coloque o teu poder, a tua unção nesse copo com água, que ao participarmos, que vejamos a tua mão poderosa agindo sobre a nossa vida, sobre a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Participe com fé. Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar agora o programa ouvindo uma canção bem bonita da Keila Caroline, Força da Minha Casa. Um grande abraço a todos. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que me vê. Eu tenho um pai que cuida dos detalhes